Eu ainda acredito que não existe um fato jurídico relevante ou contundente para que seja aberto, ou seja instaurado, um processo de impeachment contra a presidente da República, né? O que acontece? O Tribunal de Contas da União, né, o ministro do Tribunal de Contas da União se pronunciou antecipadamente, onde percebeu, alegou que houve uma pedalada fiscal, né? Só que o Tribunal de Contas da União, ele não tem essa força para julgar a presidente da República. O Tribunal de Contas da União, ele serve para fazer a fiscalização contábil, patrimonial, financeira, né, dos órgãos da administração pública federal. Mas ainda assim o juízo final é de competência do Congresso Nacional. Então, se o Congresso entender que não houve a pedalada fiscal, que eu acho difícil no momento atual, mas pode entender que não houve, bom, nada ocorrerá contra a presidente da República. É legítimo falar sobre impeachment, né? Porque é um instrumento que está previsto na Constituição Federal, é um instrumento republicano, democrático, mas o processo de impeachment, para ele ser instaurado de forma legítima, ele tem que obedecer às limitações previstas na Constituição Federal. Entendo como golpe, se um processo de impeachment for instaurado sem que se averigue esta situação jurídica, esse fato jurídico contundente. Na verdade, aí existe a figura do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, que, se provocado, ele analisará as questões fáticas e as questões jurídicas e observará se a Constituição Federal foi inobservada, foi desrespeitada, inconstitucional, não teria validade de acordo com os dispositivos previstos na Constituição. Porque o que acontece? A nossa Constituição, ela é sábia no sentido de outorgar ao Congresso a competência para que se faça o julgamento político. Mas esse julgamento político, ele necessariamente precisa do fato jurídico. Isso não seria salutar para a democracia, isso seria um desrespeito à República, à soberania popular, mas se acontecer esse fato jurídico, de acordo com aquelas disposições previstas no artigo 75 da Constituição Federal e na legislação específica que trata do processo de impeachment, os crimes de responsabilidade praticados pelo presidente, vice ou ministros de Estado, bom, não teria problema algum. Mas se houver uma observância no sentido de que houve um desrespeito à Constituição Federal, é golpe, e o golpe é um ato inconstitucional e ilegítimo. Parte do pressuposto de que existe inconstitucionalidade material, aí, por ser uma cláusula pétrea. Então tem que se fazer uma interpretação sistemática do texto constitucional para perceber que a redução da maioridade penal fere uma cláusula pétrea, porque é um direito individual que está sendo desrespeitado. Mas foi aprovado isso pela Comissão de Constituição e Justiça, se não me falha a memória, em março deste ano. A Comissão de Constituição e Justiça, que é o órgão das casas do Congresso Nacional, elas têm a incumbência de fazer uma análise prévia da constitucionalidade dos projetos de leis ou dos projetos de emenda à Constituição. E a Comissão de Constituição e Justiça, para minha surpresa, entendeu não ser inconstitucional a redução. Mas houve o problema formal também. O projeto foi votado, e depois o presidente da Câmara, o senhor Eduardo Cunha, apresentou uma emenda aglutinativa e depois se alcançou o quórum.
Há muita celeuma em torno desta questão. Alguns também entendem que não houve um desrespeito ao regulamento, ao regimento interno da Câmara. Tá? Outros entendem que sim. Na minha opinião, houve um desrespeito à Constituição Federal, no sentido de que, vejam, de acordo com a sequência dos fatos, na minha opinião, tá? e da leitura que eu extraio da Constituição e do regimento interno da Casa, como o projeto principal ele foi votado e não se alcançou o quórum qualificado de 3/5, tá, no primeiro turno de votação, na minha opinião deve prevalecer o parágrafo 5º do artigo 60, ou seja, como a matéria foi prejudicada, tá, como a matéria constitucional foi prejudicada, ela só poderá ser votada novamente na sessão legislativa seguinte, vale dizer, no ano seguinte.